Oi pessoal, professor Guilherme aqui. Hoje eu vim terminar de explicar o conteúdo que a gente começou a ver na aula passada, na última segunda, que é equações de segunda ordem com coeficientes constantes e homogênea, né? A gente viu primeiro a homogênea. Então vamos iniciar. Eu vou revisar os tópicos da última aula, vou até dar alguns exemplos na forma de revisão, porque muita gente acabou não indo na aula, né, por conta da paralisação e tal. Então, a primeira coisa aqui que a gente vai... eu sempre falei que para a gente aplicar os métodos de resolução das equações diferenciais, a gente precisa primeiro classificar. Então, a gente vai começar a resolver as de segunda ordem aqui, da mais simples, tá bom? Então, qual que é a mais simples? É a equação que vai ter coeficientes constantes, ou seja, vou dar um exemplo aqui. Então, vou dar um exemplo aqui prático para vocês. Por exemplo, essa equação aqui, qual seria a equação, ao invés de ter uma equação com letras, né? Seria o quê? Por exemplo, y duas linhas. Eu tenho um exemplo que é melhor nesse slide aqui. A gente vai fazer exercício. Então, essa daqui é um tipo dessa equação, ó. A gente tem coeficientes, ou seja, números constantes. E a gente vai ter nenhuma função de x aí, ou y, né? Tanto faz. Ou y não, ou t. Depende da variável independente. Não tem nenhuma função que depende só de x ou depende só de t. Por isso que ela é classificada como homogênea. Certo? Que é o que está aqui no título. Ok. Então a gente tem a nossa equação genérica. Ok? Como a gente viu a solução, para a gente saber a solução aqui, nesse caso a gente vai começar como se resolvesse ao contrário. A gente já vai partir da solução e a gente vai forçar a solução a ser essa. Depois a gente vê os três casos que a solução para ser essa. Então a gente vai propor uma solução que é a função exponencial. A gente já tem base aí, do que a gente já viu, que a função exponencial ela aparece o tempo todo e ela é uma função muito boa para resolver equações diferenciais, pelo fato de quando você deriva, ela se mantém, tá certo? E lembra que a gente está fazendo operações aqui com y e suas derivadas. Então, você tem uma função que quando você deriva, ela se mantém, só fica um pouco diferente, é muito pertinente para a gente. Então, para a gente saber se essa solução aqui que a gente propôs é a solução dessa equação 1 aqui, né? Se a equação 2 responde a equação 1, a gente tem que substituir. Tá certo, y está aqui, então eu vou substituir direto. Mas y' eu vou ter que derivar. Então, para isso, eu vou ter que derivar ela aqui. E para substituir y duas linhas, eu vou ter que derivar ela aqui. Para substituir aqui. Então, foi isso que eu fiz. Eu derivei uma vez, derivei duas vezes. Quando a gente deriva uma vez, o r cai, lembra da regra da cadeia. Se a gente derivar de novo, o r cai de novo, vai ficar r ao quadrado. Tá certo? Então, substituindo nessa primeira equação aí, na equação 1, o y duas linhas ficou r ao quadrado, o y linha ficou r e o y era e elevado a rt. Como tu está multiplicando e elevado a rt, aí eu coloquei o e elevado a rt em evidência. E aí, a minha equação ficou separada em duas funções, né? Uma função polinomial e uma função exponencial. A função exponencial, independentemente do sinal do r, ela vai ser sempre positiva. Né? Eu desenhei em sala aí a função exponencial, ou ela cresce, igual os casos do coronavírus aí, né? Para quem acha que a função exponencial a gente nunca vai usar para nada, ou a função exponencial decresce se o coeficiente r aí ele é negativo. Opa! Se o coeficiente r ele é negativo. Tá certo? Só para a gente lembrar, eu falei do coronavírus, a função... lembra que a primeira equação diferencial que a gente resolveu em EDO foi uma equação de modelagem de crescimento de população, né? De crescimento populacional, que era o crescimento de bactérias, eram crescimentos exponenciais. Ou seja, rapidinho você perde o controle, que é justamente como você modela o crescimento do vírus, né? Da população aí, do espalhamento do vírus na população, se você não tem o afastamento social. Então, né, só para contextualizar. Tá certo? Então, vamos voltar aí, né? Então, a gente vai ter a função exponencial e a função polinomial. Como a função exponencial é sempre positiva, a gente vai ter que, para essa equação ser verdadeira, a gente tem que ter uma das duas funções iguais a zero. Então, a gente vai ter que fazer o polinômio ser zero. A gente vai ter que achar os zeros da função, os zeros do polinômio. Tá certo? A gente chama esse polinômio de polinômio característico. Tá bom? Então, a gente vai fazer ele igual a zero. Eu coloquei aqui, ó, a gente vai ter que fazer o polinômio igual a zero.
E aí a gente viu que a gente tem 3 casos para esse polinômio, né? Se a equação for de segunda ordem, esse polinômio ele vai ter 2 raízes, é isso? Necessariamente. Essas raízes elas podem ser reais distintas, complexas ou reais iguais. Okay? Tudo isso vai depender do valor do delta na equação de Bhaskara, para achar os zeros da função. Então, vamos começar. Eu já fiz em sala os casos 1 e 2. Eu aproveitei, foi um pouco rápido, mas foi o último momento que eu ia ter em sala com vocês. Eu acabei chegando no caso 2, que é um caso aí que a gente vai realizar daqui a pouco. Mas a gente vai começar do caso 1, que é o caso mais simples. O caso em que eu vou ter raízes reais distintas. Eu coloquei aqui, só para simplificar, com base no delta. Mas lembra que essa simplificação aqui, ela vale só para o caso de segunda ordem. Mas essa definição que a gente está fazendo aqui vale para o caso de qualquer ordem. Se eu tivesse uma de ordem 3, a gente teria uma constante 3 e uma raiz 3. Ok? Se fossem reais distintas. Então a gente vai relembrar aí fazendo esse exemplo. Então, qual que é a solução proposta? A solução proposta é y igual a e elevado a rt. Então a gente vai ter que derivar uma vez, derivar 2 vezes para poder resolver essa equação aqui, ok? Então, derivando uma vez, a gente já, na minha explicação lá, já tem essas 2 derivadas, né? Então, a gente já viu. Vamos substituir agora. Eu vou ter o quê? Eu vou ter r ao quadrado menos 6, que multiplica r vezes e elevado a rt, mais 8, que multiplica e elevado a rt. E a gente pode colocar o e elevado a rt em evidência. Vai ficar r ao quadrado menos 6r mais 8. E esse daí é o nosso polinômio característico, que a gente vai ter que zerar. Então a gente vai vou copiar o polinômio de novo aí. Porque a função exponencial ela é sempre maior do que zero. Ok, então a gente vai fazer Bhaskara, que é o que? B2 menos 4AC. Então, delta o que é B? B é o que acompanha R, né? O de primeira ordem. Então, vai ser menos 6 ao quadrado, que é 36, menos 4, que multiplica 1 vezes 8. Então, delta vai ser 36 menos 32, delta igual a 4. A gente sabe que o R vai ser menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Então, nosso R ficou menos B vai ser menos 6 mais 6. Mais ou menos. Raiz de delta, raiz de 4 é 2 sobre 2, porque multiplicar A que é 1. Então a gente vai ter 2 valores de R. R1 e R2. Quando o R for positivo, vai ser 6 mais 2, 8, dividido por 2, 4. E 6 menos, quando for negativo, 6 menos 2, 4 dividido por 2, 2. Então a nossa solução geral, eu coloquei T, né? Vamos manter em T. Então, a solução geral é o quê? Lembra do formato dela. É C1 vezes E elevado a R1T. C1 E elevado a R1. R1 é quanto? 4. T mais C2, que multiplica E elevado a R2T. Então, essa é a nossa solução geral. A gente vai ter que aplicar agora as condições iniciais para a gente achar a solução do problema de valor inicial. Mas essa daqui é a nossa solução geral, tá certo? Eu gerei um novo slide aqui e coloquei a solução geral. Agora a gente vai ter que aplicar as condições iniciais, não é isso? Então, para aplicar as condições iniciais, percebe que a gente tem um y quando t vale 0 e o y' quando t vale 0. Então, para a gente substituir y', a gente vai precisar derivar. Então, já vou fazer a derivada aqui dessa função. A derivada dessa função é a constante repete, a derivada exponencial é a mesma, regra da cadeia, cai o 4. Mais regra da cadeia, cai o 2 e a função exponencial. Ok? Então a gente tem a y e a derivada. Agora vamos substituir quando y de 0 igual a 2.
Lembre que isso daqui é quando t igual a 0. Então, substituindo aí na nossa equação, vai ficar o quê? Vai ficar 2, no lugar do y, a gente coloca 2. O y vale 2 quando t é igual a 0. Então, no lugar de t, a gente vai colocar 0. Então, vai ficar 4 vezes 0, 0. Isso é 2 vezes z elevado a 0. 2 vezes 0, 0. A mesma coisa a gente vai fazer para y' de 0, que é igual a 1. Então, substituindo y igual a 1, e vai ficar 4c1 mais 2c2. Eu já coloquei direto porque a gente sabe que e elevado a 0 ele é igual a 1. Então, a gente chegou num sistema aí. A gente tem C1, a primeira equação, C1 mais C2 igual a 2, e 4C1 mais 2C2 igual a 1. A gente pode resolver esse sistema de diversas formas, né? Eu vou resolver por adição, multiplicando a equação de cima por menos 2. Então, eu vou gerar menos 2C1 menos 2C2 igual a menos 4. Para que eu fiz isso? Para a gente poder somar com a equação de baixo e cortar o C2. É isso, ó, o C2 aqui vai sumir. Então, sobrou 2C1 é igual a menos 3. Então, C1 é igual a menos 3 meios. Então, a gente achou o valor de C1 aí. A gente pode substituir em qualquer uma das equações para achar C2. Então, a gente vai substituir nessa equação aqui. Então, ficou C1 mais C2 igual a 2. Então, vai ficar menos 3 meios, que é C1 mais C2 igual a 2. A gente vai ter que C2 é igual a... Passa para lá, somando 7 meios. Ok? Então, a nossa solução geral... A nossa solução geral não, desculpa. A nossa solução do PVI vai ser C1 é menos 3 meios de e elevado a 4t mais 7 meios de e elevado a 2t. Então, essa é a nossa solução do problema de valor inicial. Deixa eu ter usado umas cores aqui, né? Vamos ver que a gente está C1 aqui e a gente calculou C1 aqui, certo? E a gente tem C2 aqui, na solução geral, e a gente calculou C2 aqui. Então, a C2 a gente colocou aqui, e C1 a gente colocou aqui, ok? A gente substituiu nessa equação aqui, ok? Vou colocar outra cor aí, né? Substituiu nessa equação, que era a nossa solução geral. Agora que a gente já viu um exemplo do caso 1 e o caso 1, a gente vai ver o caso 2. Galera, o caso 2 eu fiz em sala para vocês. Eu mostrei, teoricamente, como a gente chega nesse resultado aqui. Tá certo? Como a gente chega nessa equação aqui. A gente chega nessa equação... tem diversos passos, envolve polinômio de Taylor, envolve polinômio de Taylor para seno, para cosseno, para exponencial. Para exponencial quando tiver o complexo e tal. O que importa pra gente aqui é calcular a Bhaskara, tá certo? Não vou explicar novamente, mas é calcular a Bhaskara, achar o nosso par conjugado complexo e substituir W e θ na equação. W e θ. Então, substituir W e θ na nossa equação. Então, vamos resolver um exemplo aí. Então, eu tenho esse exemplo aqui. Y2 mais 4y mais 5y. Como é que a gente resolve? Lembra que a gente vai calcular aqui Bhaskara. Então, delta é igual a B2. Vai ficar menos 4 ao quadrado menos 4ac vezes 1 vezes 5. Então, delta vai ser 16 menos 20. Delta igual a 4. Então, eu esqueci de colocar a equação característica aqui ainda, né? Já fui direto. Lembra que aqui a gente vai propor uma solução y
igual a e elevado a rt. E a gente vai derivar uma vez, derivar duas vezes, substituir na equação e a gente vai chegar nesse polinômio característico aqui. R² menos 4R mais 5 igual a zero. Perdão aí, galera. Então a gente vai chegar nesse exemplo, nessa equação característica aqui. A gente vai perceber, a gente já pode colocar a equação característica direta, a gente vai perceber que onde tiver a derivada nesse método para equações de segunda ordem de coeficientes constantes, lineares, homogêneas. Exatamente só nesse. Então, onde tiver a derivada de segunda ordem, vai ficar r². Onde tiver a derivada de primeira ordem, vai ficar r, né, vezes a constante aí, e o y vai virar 1. Então, tá certo. B2 menos 4AC. A gente fez Bhaskara e achou delta igual a menos 4. Ok? Então, a gente vai substituir agora em r, né? Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, r vai ficar menos b, vai ficar menos 4, vai ficar mais 4. Mais ou menos a raiz de menos 4 sobre 2 vezes 1, sobre 2. Então, galera, lembra que a gente definiu em sala o que era esse i aqui. Esse i é um número imaginário complexo, é a raiz de menos 1, ok? Então, a gente vai transformar essa raiz aqui, certo? Em uma multiplicação de raiz. Eu vou ter a raiz de 4 vezes a raiz de menos 1 sobre 2. Então, R vai ser 4 mais ou menos. Quanto é a raiz de 4? 2. E a raiz de menos 1 é i sobre 2. Eu posso simplificar, eu vou ficar com 2, que é 4 dividido por 2, mais ou menos 1 vezes i. Então, mais ou menos i. Lembra que esse polinômio aqui, esse par conjugado aqui, complexo, ele tem um formato w mais ou menos θ vezes i. Então, vamos colocar umas cores aí. Lembra que o w é o que não tem o complexo. E o que acompanha o i aí, que no caso é 1, é θ. Então, nesse caso, a gente viu que θ é igual a 1 e o r e o w é igual a 2. Então, a gente vai pegar a nossa fórmula aqui. E a gente vai substituir os valores de w e θ nela. Então, eu vou ficar com y de t igual a C1, que multiplica e elevado a w é 2t vezes cosseno de θ é 1, então cosseno de t, mais C2 e elevado a 2t vezes seno de t. A gente pode achar as nossas as constantes pelos valores iniciais. Como a questão não forneceu nenhum valor inicial, eu vou deixar a questão assim. Então, essa é a solução geral. Ok? Agora a gente vai ver o último caso, que é o caso em que as raízes são reais iguais, o caso que delta é igual a zero. Então, como um exemplo motivacional aí, né? É motivacional assim, uma motivação para o nosso estudo, eu tenho esse exemplo aqui, y duas linhas menos 4y igual a 4. Como é que vai ficar o polinômio característico? R² menos 4R mais 4 igual a zero. Então, a gente fazendo delta aí, B2 menos 4² 16, menos 4 vezes 4 vezes 1. Então, delta deu 0. Então, se a gente fizer as raízes vão dar o quê? Vai ficar menos b, que é menos 4 mais 4, mais ou menos raiz de 0, que é 0, sobre 2. Ou seja, o r deu 2. Só que aqui, na verdade, a gente tem que o R1 ele é igual ao R2 igual a 2. A gente viu que a gente tem duas raízes, só que essas duas raízes elas são iguais. Mas para equações diferenciais, a gente viu também o princípio da superposição das soluções, que para uma equação de segunda ordem eu tenho que ter duas soluções para a solução da homogênea. Então eu não posso ter uma solução, né? Se eu fosse colocar no formato lá, eu teria o meu y de t igual a C1
vezes e elevado a 2t. Lembra que aqui é o r, não é isso? Eu sei que isso daqui resolve a minha equação. Essa é uma solução. Eu vou chamar ela de y1. Isso daqui resolve. É uma solução. Se eu pegar, derivar uma vez, derivar duas vezes, substituir na minha equação, vai zerar. Só que eu preciso de uma outra solução. É aí que a gente vai ter que lembrar da nossa notação de operador. Vocês lembram que a gente viu em sala que lembra que esse d é uma operação de derivada. Então, se eu tenho dy, é a mesma coisa que t y'. É só derivar y. Então, se eu tiver d mais 1 y, eu vou ter dy mais y. Isso daqui é a mesma coisa que y' mais y. Perceberam? dy é a mesma coisa que a derivada. Como representar essa nossa equação aqui? Essa nossa equação no formato da notação de operador. Deixa eu organizar. Como fazer isso? Eu vou pegar e vou colocar essa equação assim, né? D vezes y, d quadrado vezes y menos 4dy mais 4y. É isso? A gente pode perceber que isso daqui é a mesma coisa que eu ter d menos 2 vezes d menos 2 y. Né? Se a gente colocasse o y em evidência aqui, eu ficaria com d ao quadrado menos 4d mais 4. Ou seja, eu teria isso aqui como um produto notável, né? O quadrado primeiro menos o quadrado... eu teria isso como d menos 2 ao quadrado, né? O quadrado tinha uma diferença. Ok? Então, a gente percebe aqui que a gente viu que a raiz é 2. Então, eu posso transformar qualquer equação diferencial de segunda ordem com coeficientes constantes homogênea em d menos a raiz 1 vezes d menos a raiz 2 vezes y igual a zero. Então, eu posso transformar a minha equação aqui, ó, numa equação na notação de operador. Né? Ela ficaria d menos 2, d menos a raiz, d menos 2, y. Foi o que eu mostrei ali. Tá certo? Ok, mas aqui eu expliquei a notação de operador. Para que essa notação de operador vai ser útil para a gente? Eu já sei uma solução. Uma solução é y1 igual a c1 e elevado a 2t. Uma equação que eu tenho, d menos r1, ou d menos r1 não, r é igual, né? d menos r, y igual a zero. Eu sei que uma solução, y1 aqui, é e elevado a c1 vezes e elevado a rt. Ok? Vamos simplificar, tirar essa constante aí, só deixar só em termos do e elevado a rt. Eu sei que uma das soluções é essa. Como eu faço para saber a outra solução? Aqui a gente vai lembrar daquela nossa ideia de multiplicar a solução por alguma coisa para ver o que a gente encontra. Então a gente vai pegar um fator multiplicador aí, μ.
e multiplicar ele pela solução 1. Ok? Então, a nossa solução 2, que a gente está propondo, ela é nosso mi vezes a solução 1 elevado a RT. Para a gente saber se y2 responde à equação, a gente tem que substituir ela na nossa equação original, não é isso? Então, vamos fazer isso. Então, vou ficar com... eu vou ficar com d menos r e eu vou multiplicar o segundo parênteses. Agora ainda não. D menos r vezes mi de t vezes e elevado a rt. No final, se a gente fizer essa equação ser verdadeira, a gente pode encontrar um mi para fazer essa equação zerar. Não é isso? Vamos multiplicar o primeiro parêntese aí. Vai ficar d menos r, e aí eu vou ter t vezes mi de t vezes e elevado a rt menos r, que multiplica mi de t vezes e elevado a rt. Isso aqui igual a zero. Então, vamos abrir esse colchete aí. Esse colchete. Então, d vezes isso daqui é a derivada disso. Isso aqui são duas funções de t. Então, eu preciso da regra do produto. Então, vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo. Vezes o segundo, desculpa. Não tem R. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Menos R vezes mi de t elevado a rt. Então, o que aconteceu aqui? A gente tem esse termo igual a esse termo. Então, eu fiquei só com t menos r mi linha de t vezes e elevado a rt. Vamos aplicar o segundo parênteses aí. Então tá, então eu trouxe só o último termo, a última expressão para esse slide aqui. Então vamos aplicar o segundo parênteses. Vai ficar t vezes mi linha de t vezes e elevado a rt menos r, que multiplica mi linha de t vezes e elevado a rt. Ok. Então a gente vai ter que fazer a derivada disso daqui, igual a gente fez antes. Então a gente vai ter a derivada do primeiro vezes o segundo. A gente tinha a derivada de mi, a gente teve que derivar de novo mi duas linhas. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Menos r, linha de t elevado a rt. Então aconteceu a mesma coisa. Eu zerei os dois últimos termos. Se fosse de ordem n, os n termos zerariam. E eu ficaria só com isso daqui. A derivada segunda de uma função vezes a exponencial tem que ser zero. Aqui, galera, aqui é bem semelhante à ideia que a gente teve do polinômio característico. Então, no polinômio característico, a gente tinha que a função exponencial ela era sempre positiva. Então, a gente tinha que zerar a outra função. Ó. A gente tinha uma exponencial, que é sempre positiva, vezes meu polinômio. Aqui eu vou ter a mesma coisa. Ó. Eu vou ter uma função mi, duas linhas, e uma função exponencial. Como a função exponencial ela é sempre maior que zero, então eu vou ter que, é sempre positiva, eu vou ter que mi duas linhas de t tem que ser zero. Agora vamos pensar, que função que eu derivo duas vezes e eu zero ela? A função seno e a função cosseno elas são cíclicas. Se eu derivo seno, vira cosseno, se eu derivo cosseno, fica menos seno. Mesma coisa para o cosseno, é cíclico. A função exponencial, ela sempre vai ser alguma coisa vezes a própria função. E uma função polinomial? Se eu tiver uma função, vamos pensar, se eu tivesse mi de t aí, igual a, por exemplo, y ao quadrado.
que aconteceria? Uma função polinomial, quando eu derivo... Vamos tirar um mi aqui. Vamos pensar só na função y ao quadrado. Função y ao quadrado. Quando eu derivar uma função polinomial, vamos pensar assim, mais a1y mais a0y. Quando eu derivar uma vez, eu vou ficar com 2y mais a1. E esse termo aqui vai zerar. O último termo vai zerar. Esse termo aqui vai zerar. Se eu derivar de novo, o que vai acontecer? Eu vou ter 2 e a constante, o a1, vai zerar. Então, se eu derivar de novo, eu vou ter 0. Então, perceba, se eu tiver uma função, um polinômio de segunda ordem, se eu derivar ele 2 vezes, eu não zero. Mas se eu tiver uma função polinomial de primeira ordem e eu derivar 2 vezes, eu vou zerar. Não é isso? Então, eu vou apagar aqui para eu escrever melhor isso. Então, se eu tiver, por exemplo, uma função, uma constante 0 mais C1 vezes t, e eu derivar isso em função de t, eu vou chegar em C1. C0 é uma constante, vai zerar, e o t vai derivar, vai ficar C1. E se eu derivar de novo, vai ser 0. Então, é justamente isso. Essa função aqui, mi de t, ela vai ter esse formato. C0 mais C1 de t. Certo? Uma função de primeiro grau. Então, o que acontece? Para um caso 3, que eu tiver as raízes iguais, o que vocês vão precisar saber, né? Isso tudo foi prova matemática, o que vocês vão precisar saber é que eu vou ter uma função de primeira ordem para multiplicar o y. Lembra que isso aqui vai ser o meu mi. Ok? Essa era a minha primeira solução. Então, eu vou ter duas soluções. Eu vou ter C0 vezes E elevado a RT e C1 vezes T vezes E elevado a RT. Percebam que isso daqui, esse polinômio, ele é de segunda ordem porque a equação é de segundo grau. Ou ele é de primeira ordem porque a equação é de primeiro grau. Se a equação fosse de terceira ordem e ela tivesse 3 raízes iguais, o meu polinômio, o meu mi, seria de segunda ordem. Então, a ordem do polinômio, essa ordem k, ela é uma vez menor é um grau menor do que a derivada, né? Vou colocar assim. Que a ordem, vou colocar aqui a ordem da EDO, da multiplicidade. A multiplicidade da raiz. Perceba que aqui a gente tinha duas raízes repetidas. A gente tinha 2 repetido 2 vezes. Né? 2 era a solução 2 vezes. Não é isso, não é aqui. Não é aqui também não. É aqui. Então a gente viu as duas raízes, elas são iguais. Então ela tem multiplicidade 2 aqui. Então essa é a multiplicidade da raiz 2, né? Da raiz R aí, igual a 2. Então, o nosso polinômio ele ficou de primeira ordem. Ok? Vamos fazer agora 2 exemplos, né? O primeiro exemplo vai ser esse daqui. Eu vou ter essa equação aqui, que é justamente a equação que a gente resolveu. Então, a gente viu que R1 é igual a R2 aí, que é igual a 2, que a gente já resolveu ela antes. Então, a nossa solução ela vai ser de que formato? Ela vai ser y de t, ela tem essa cara aqui, então eu vou copiar para uma equação de multiplicidade 2.
Então eu vou ter que a minha solução geral, y de t igual a c0 mais c1 vezes t, que multiplica e elevado a 2t. É isso, essa é a solução. A gente pode abrir esse parênteses se vocês quiserem. C0 e elevado a 2t mais C1 vezes t vezes e elevado a 2t. Certo? Essa é a solução. É só isso. A gente já tinha achado as raízes, né? Então vamos fazer outro exercício aí. Vou fazer esse exercício aqui. Então, como é que vai ficar o polinômio característico? R ao quadrado menos R mais 0,25 igual a zero. Delta é igual a B2, vai ser menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 vezes 0,25. Então vai ficar 4 vezes 0,25 é justamente 1, então vai dar menos 1 mais 1, 0. Então R é menos B, então menos 1 com menos mais 1, mais ou menos a raiz de delta, que é 0, sobre 2. Então a gente tem R igual a 2, R igual a meio, a raiz igual a meio, com multiplicidade igual a 2. Então essa raiz ela se repete duas vezes. Né? Eu tenho duas raízes aí que são iguais a meio. Ok, então a nossa solução vai ser o quê? A nossa solução vai ser solução geral, C0 mais C1 vezes T vezes E elevado a meio de T. Vou escrever 0,5 de T. Né? Isso aqui é igual a 0,5, meio. Então essa é a solução geral. Ok? Agora a gente vai precisar das nossas condições iniciais. Y de 0 igual a 2, y' de 0 igual a 1 terço. Lembra que a nossa solução é C0 vezes E elevado a 0,5t mais C1 vezes T vezes E elevado a 0,5t. Como eu vou precisar da derivada para substituir nessa daqui, eu já vou derivar. Então vai ficar C0, cai o meio, C0 elevado a meio de t. E agora eu vou ter uma regra do produto, que eu tenho uma função que é t e outra função que é exponencial. Então eu vou ter a derivada primeiro, né, C1, que a derivada de t é 1, elevado a 0,5t, mais o primeiro, C1t, vezes a derivada do segundo. Ok, então vamos substituir aí. A gente vai substituir essa condição inicial nessa equação, então vai ficar y igual a 2, C0 vezes E elevado a 0,5 vezes 0, então vai ser E elevado a 0, mais C1 vezes T é 0, E elevado a 0,5 vezes 0, E elevado a 0. Então aqui eu já encontro que C0 igual a 2. Ok? Então agora a gente vai substituir a minha segunda condição nessa equação aqui. Então eu vou ter que 1 terço é igual a C0, eu já sei que é 2, né? Então vai ficar meio vezes 2 vezes E elevado a 0 mais C1 vezes E elevado a 0 mais C1 vezes 0 vezes meio vezes E elevado a 0. Então aqui vai ficar C1, vai ficar 1 terço, igual a meio vezes 2 é igual a 1, então aqui ficou 1, mais C1 vezes 1, e aqui vai ficar 0. Então C1 é igual a 1 terço menos 1 vai ser menos 2 terços. E a nossa solução vai ser, lembra que a gente vai substituir nessa solução aqui, vai ficar 2 mais menos, né? Menos 2 terços de t elevado a 0,5t.
Então essa é a solução da minha equação diferencial. Essa é a solução do PVI, do problema de valor inicial. Então, aí para fazer um resumo da aula, a gente viu que esse tipo de equação aqui, para a gente solucionar, a gente propõe esse tipo de solução aqui. A gente vai chegar no polinômio característico e a gente vai ter três casos, né? O caso 1, o caso 2 e o caso 3. Essas fórmulas aqui elas vão ser fornecidas, então vocês só precisam calcular a Bhaskara, não é isso? E toda essa definição que eu fiz da anotação de operador, tudo isso vocês não precisam saber. É isso vocês precisam saber aplicar, calcular, igual a gente aplicou aqui. Calcular, dependendo do delta, do valor do delta. Ok? Boa noite e obrigado, pessoal.